Tecnologia afetiva em contexto. Episódio 150. Token Maxing. Quando os tokens deixam de medir processamento e começam a medir pessoas. Imagine entrar em uma cafeteira, virar um café, virar um pó de café, zoa. Imagine você entrando em uma cafeteria em Palo Alto, no coração do Vale do Silício. As mesas estão cheias, há silêncio, fones de ouvido, xícaras de café. Mas existe algo curioso, quase todos os notebooks exibem a mesma tela. Uma interface de inteligência artificial. GPT, Claude, Gemini, Kiwi, Kimi, DeepSeek. À primeira vista, parece apenas um grupo de pessoas trabalhando. Mas olhando com mais atenção, talvez estejamos presenciando o nascimento de uma nova cultura, um renascimento cultural. Uma cultura em que produtividade já não é medida apenas pelo que produzimos, mas também pela quantidade de inteligência computacional que conseguimos mobilizar. Vocês não estão ouvindo errado. A gente está vivendo uma revolução cognitiva. E é justamente sobre isso que esse episódio vai falar. E se o próximo símbolo de desempenho profissional não fosse mais o número de horas trabalhadas, nem o salário, nem a quantidade de projetos concluídos, mas o número de tokens que você consome? Durante décadas, aprendemos a medir valor por indicadores muito claros: horas trabalhadas, linhas de código, reuniões, metas, e-mails respondidos. Cada revolução tecnológica criou uma nova forma de medir desempenho. Os likes passaram a medir a aprovação. Os seguidores passaram a medir influência. O tempo de tela passou a ser métrica para engajamento. Agora, silenciosamente, outra métrica começa a atravessar essa mesma transformação: os tokens. Originalmente, um token é apenas uma unidade computacional. É a forma como modelos de linguagem processam o texto. Nada além disso. Mas cultura tem um hábito curioso. Ela transforma unidades técnicas em símbolos sociais. E é exatamente nesse ponto que surge um fenômeno ainda pouco discutido: o token maxing. Uma palavra que começou a circular entre profissionais profundamente conectados ao ecossistema da inteligência artificial. Ela descreve um comportamento aparentemente simples. Se ainda existem tokens disponíveis, logo, ainda existe trabalho que pode ser feito. A lógica deixa de ser use IA quando preciso e passa a ser preciso usar toda a capacidade computacional disponível. O token deixa de representar processamento e começa a representar desempenho. Vamos para um exemplo. Relatos recentes mostram que em alguns ambientes tecnológicos, o consumo intenso de inteligência artificial já começa a funcionar como indicador informal de produtividade. Quanto mais alguém utiliza IA, mais comprometido parece, mais atualizado parece, mais competitivo parece. É uma lógica muito parecida com os aplicativos de corrida. Os dias consecutivos importam, as medalhas importam, as sequências importam. Agora imagine isso tudo aplicado à cognição. Estamos começando a gamificar a inteligência. Existe também um fenômeno ainda mais silencioso: o FOMO, Fear of Missing Out, da inteligência artificial. Antes, tínhamos medo de perder uma novidade nas redes. Agora surge outra sensação: estou desperdiçando meus créditos. Estou deixando tokens vencerem. Estou produzindo menos do que deveria. Cada token não utilizado parece uma oportunidade perdida, como se a pausa tivesse se tornado um erro estratégico. É aqui que a discussão deixa de ser técnica. Porque talvez o token maxing nunca tenha sido sobre tokens. Talvez ele seja sobre identidade. Assim como curtidas deixaram de ser apenas botões e seguidores deixaram de ser apenas números, os tokens começam a funcionar como uma nova linguagem de reconhecimento. Não competimos apenas por atenção, competimos por capacidade computacional, capacidade cognitiva humana. E isso muda profundamente a nossa percepção sobre o que significa produzir. Existe ainda um paradoxo. Durante anos, ouvimos que a IA nos devolveria tempo. Ela automatizaria tarefas,
reduziria trabalhos repetitivos, criaria espaço para criatividade, e em grande parte isso até ocorreu. Mas existe um efeito inesperado nisso tudo. Caro ouvinte, telespectador e observador da WWW Society. Quanto mais a IA reduz o esforço necessário para produzir, maior se torna o número de possibilidades disponíveis. Hoje, conseguimos escrever artigos em minutos, criar aplicações em poucas horas, automatizar processos inteiros, aprender em velocidades inéditas. E quando tudo parece possível, todo minuto livre começa a parecer um minuto desperdiçado. Existe uma ironia nisso tudo, tá? A interface da AI é quase vazia. Uma caixa de texto solta em uma tela. Um cursor piscando. Uma conversa aparentemente simples. Mas por trás dessa simplicidade existe uma infraestrutura gigantesca. São data centers, GPUs, energia, milhões de tokens atravessando circuitos em frações de segundos. Nós vemos apenas uma conversa. O planeta inteiro movimenta uma máquina computacional para sustentá-la. Pela ótica do tecnologia afetiva em contexto e do protocolo MTA, a pergunta nunca foi apenas o que a tecnologia faz. A pergunta sempre foi outra. O que ela passa a significar para a experiência humana? É nesse momento que o token maxing deixa de ser um fenômeno técnico e se torna um fenômeno cultural. Ele revela que estamos criando novas formas de reconhecimento, novas formas de pertencimento, novas formas de medir valor. O token deixa de medir processamento e começa a medir, então, caros ouvintes, identidade. Talvez o recurso mais escasso da era da inteligência artificial nunca tenha sido o processamento. Nem os modelos, nem os tokens. Sabe qual continua sendo o recurso mais escasso dessa era? A atenção humana. Se transformarmos cada momento livre em uma oportunidade para consumir mais capacidade computacional, o descanso começará a competir com a produtividade. A contemplação competirá com o próximo prompt. E o silêncio, sagrado silêncio, passará a disputar espaço com respostas para perguntas que talvez ainda nem precisem ser feitas. Talvez o verdadeiro desafio da IA não seja construir máquinas cada vez mais inteligentes. Talvez seja preservar aquilo que continua exclusivamente humano, a capacidade de decidir quando produzir, quando contemplar e, principalmente, quando simplesmente parar. Eu sou Marília Santos, fico por aqui. Até a próxima. Tchau!